Senhoras e senhores, estamos de volta com o programa Mais em Foco aqui na Mais FM. Diante de nós, com direito à vinheta e tudo, ela, Grazi Cíntia Leal. Acompanhe agora, Falando de Sentimento. Ouça agora um papo interativo de mulher para mulher. Com Grazi Cíntia Leal. Instagram, @Grazi Cíntia Leal. Muito bem, senhoras e senhores. Grazi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Queria saber que hoje eu vou, daqui a pouquinho, né, vou sair daqui, eu vou ficar cara a cara com a terapeuta, a psicóloga, psicopedagoga do meu filho de número 3. Hoje é o dia da devolutiva. Uau, isso é bom. Hoje é um grande dia, viu? Hoje é um dia importante, né, Grazi? É um dia importante. Eu também, com 4 filhos. Tô com 2 aí na fila também pra ir pra uma psicopedagoga, viu? Tá na fila. Cebolinha, temos uma piada interna, Cebolinha? Só o Léo que tá. Eu me perdi aqui, não? É porque na hora da vinheta, da abertura da vinheta, a gente fez meio que uma brincadeira. Como é que fala? Uma coreografia. Ah, eu não vi. Vocês estavam dando... Aí eu falei que temos uma piada interna, Cebolinha. Então outra vez ele devolveu, viu, Grazi? Foi, ele tava bravo. Ah, lembrei. Tá vendo, né? De mulher para mulher. É verdade. Aí você me bota, como dizem, não vou falar que vai botar na minha saia justa, que aí vai ficar feio, vai ser bola. Uma piada interna aqui agora. Ô, Grazi, mas me diz aqui, quando a gente coloca um filho nosso num terapeuta, num psicólogo, no meu caso aqui, um psicopedagogo, esse acompanhamento dos pais, junto ao trabalho que está sendo feito por esse profissional, o quanto que ele é importante para que se alcance os resultados que se quer? Muito importante, né? Até no primeiro momento você consegue trabalhar algumas coisas com seu filho em casa, mas tem coisas que você tem um teto, né? Tem informações que você tem um limite. Então, o psicopedagogo, no caso, vai te ajudar, né, com orientações escolares, né, onde você pode dar até um andamento no seu trabalho em casa, como pai, uma melhor abordagem, o que você pode ajudar, porque, por exemplo, com a psicopedagoga eu tenho um limite aí, eu não sei até mais para onde eu posso ir, né, o que eu posso ajudar meu filho mais na escola. Eu tenho 2 filhos que estão com dificuldades e tem coisas que eu não sei aonde eu vou, até onde eu posso ir, onde eu pego esse tipo de informação para ajudá-lo. Então você faz uma parceria, eu acho super válido e importante. Não deixar só a psicopedagoga trabalhar sozinha e você tá acompanhando, tá junto para entender o que é melhor pro seu filho. Muito bom, gostei muito dessa palavra, fazer uma parceria. Sim, uma parceria. Parceria, muito bom. Meus filhos estão até empolgados para ir, mãe, quero saber como é que funciona isso, vamos para psicopedagoga. Eu falei, ai meu Deus, mais uma coisa. Mas é isso, a gente tá aqui, né, para poder incentivá-los, ajudá-los a ter melhores resultados na escola, caso, claro, dentro de um parâmetro. Né? Que bacana que eles estão motivados, hein? Que às vezes a criança fica meio com preguiça. Ah, não, e tal. Sim. Qual que é a idade deles? 6, 8, 10 e quase 12. Mas quais deles que vão? É uma galera, é um time? Vai... Os 2 mais velhos. Ah, os dois mais velhos. 2 mais velhos. 12... 10 e 12. 10 e 12. Os 2 mais velhos estão, vou te contar. Estão botando o pezinho na adolescência ali. Tá, mãe, não quero estudar, mãe, não quero... É mãe o dia inteiro, que eu não quero fazer tal coisa. Ai. Vamos lá, Grazi, hoje a gente vai por onde? Me diz. Hoje, como eu disse das outras vezes, eu trago o problema da semana. Qual é a situação da semana que ocorreu? Porque fica, além mais fácil de exemplificar, de mostrar, e eu gosto de trabalhar não com assuntos, claro, profundos, mas que as pessoas conseguem entender. Tem gente que não entende nem o superficial, não sabe nem qual caminho tomar. Então eu sou aquela pessoa que eu gosto de trazer o comecinho do assunto. Como que a gente faz para começar a dar o primeiro passo para mudar? Eu acho que às vezes não dá para você já chegar com um assunto mais denso e a pessoa não sabe nem do que se trata, do que você está falando e qual o caminho tomar. Então hoje é uma das feridas, né, emocionais, que seria a rejeição. Opa. Rejeição. Essa semana eu recebi uma lista, né, numa escola, que eu acho até que eu comentei que eu fui convidada numa escola pública para atender crianças que
carentes, né, com dificuldade familiar, com dificuldade na escola, e qual o caminho tomar. Então eu recebi uma lista e lá eles antecedem qual é a problemática da criança. Uma, baixa autoestima, e a maioria, rejeição. Eu falei, como assim? Uma lista de crianças que se sentem rejeitadas. E isso identificado pelo professor. Isso, que aí passa para mim, para eu começar a destrinchar, fazer uma análise de como eu posso ajudá-lo. Né? Meu Deus, e isso na faixa, que faixa etária, Grazi? De 8, tem até dos menores mesmo, de 6 anos, a faixa etária dos meus filhos, de 6 a 12, a 16 anos de idade. A rejeição é um sentimento muito presente nas pessoas, inclusive em adultos, não é? Sim, bastante. Ele começa, né, a raiz de tudo isso é familiar. Então você começa na família, até os 13 anos a criança ela não tem habilidade para entender. Então são os pais que, com o que eles sabem, com a bagagem deles, que vão proteger seus filhos até aí. Depois dos 13 anos, aí começa esse adolescente começar a ter que se situar de alguma forma. Ele vai ter que procurar saber, ou às vezes ele nem sabe, vai chegar adulto e vai começar a bater no teto de coisas que ele está com dificuldade. Então, se ele for proativo, se ele quiser desenvolver e entender, ele vai ter que buscar uma forma de curar, de ressignificar, de mudar isso, né? Como muitos falam, a crença limitante, mas eu gosto da palavra cura, né? Uma forma de curar aquilo ali. Então, não é fácil, mas é necessário para você conseguir se desenvolver um adulto melhor, para você quebrar o ciclo de até cuidar dos filhos, né? Não cuidar da forma o que não agradou em relação aos seus pais, que te machucou, que te deixou mal. Então, tá aí um passo para você começar a se curar e curar quem vem depois de você, né? Te ajudar. Com certeza. Me ajuda aqui, Grazi. Como é que o pai e a mãe que está nos ouvindo aqui agora, de repente talvez ele tenha a preocupação, será que meus filhos se sentem queridos por mim, se sentem amados? Uhum. Ou será que eles têm algum sentimento de rejeição? Porque é muito provável que quem esteja nos ouvindo talvez tenha tido o pai e a mãe em casa e mesmo assim se sinta rejeitado. Sim, sim. Alguns não teve um dos pais ou não teve nenhum dos pais e traz esse sentimento de rejeição. Porque existem casos que são muito evidentes. Sim. Outros não, até às vezes nos surpreende. Sim. E talvez a gente acabe se surpreendendo dentro da nossa própria casa. Uhum. Como é que que tipo de diálogo que eu posso ter com o meu filho para compreender e descobrir se ele realmente está se sentindo amado por mim? A gente vem falando muito no nosso bate-papo sobre isso, né? Uhum. Se eu tenho comunicado esse amor, exatamente, ou se o meu filho de repente tem dúvidas a respeito se eu amo ou se eu não amo. Por isso que é super importante quando eu falei sobre a linguagem do amor, que eu trouxe essa primeira informação, para você identificar. Você tem que manter um elo com seu filho, você tem que manter um diálogo. Né? Tem filhos que têm medo de conversar com os pais porque não sabe da reação, o pai é extremamente agressivo, ou uma mãe omissa, ou vice-versa, ou tudo junto, os dois. Então tem muita criança que tem medo de chegar e conversar. Você precisa se esvaziar um pouco a sua mente da crítica, da informação de pai que precisa apontar, e você precisa estar aberto para escutar seu filho. Às vezes tudo que ele precisa é só você escutar. Uhum. Ele não quer saber daquela sua crítica de imediato, ele quer ser acolhido. É o primeiro passo, é você escutar e você acolher essa criança. Depois disso, você pode, nesse acolhimento e nessa conversa, perguntar realmente se sente amado, o que gosta de fazer, o que o pai faz que ele se sente amado ou a mãe faz. Estar presente. Né? Tem pais que trabalham o dia todo, mas chegam em casa, eles conseguem ser efetivos com os filhos, eles conseguem tirar o tempo para dar atenção para o filho, sem estar pendurado no celular. Você pode cozinhar, por exemplo, a mãe ou o pai, estar com o filho do lado, ter um diálogo, conversar. Então, isso é extremamente importante. Claro que, né, no nosso caso, com 4 filhos, a gente dá um jeito de se organizar aí para conversar, mas a demanda da minha casa, por exemplo, inclusive até ontem, era os 4 queria atenção, queria conversar, cada um com um assunto diferente, e eu tive que organizar aquilo ali. E eu, no meio de um estudo, eu tive que parar meu estudo, dar atenção para cada um, qual era o motivo da briga, e a maioria era: preciso de atenção. Mãe, preciso de atenção. Mãe, hoje eu estou muito estressada, isso significa que é falta de amor. A minha filha de 8 anos chegou para mim e falou isso.
Não, mas eu imagino assim, você como terapeuta, você deve trazer a questão das emoções de uma forma muito natural para eles. Então, Sim. Até a linguagem que você está falando, as palavras, são um pouco incomuns para crianças e para adolescentes. Mas quem está em casa, que talvez esteja pensando assim, tá, eu queria até ter um diálogo melhor com meu filho, com minha filha, mas eu sinto para conversar, não flui, não acontece, não quer se abrir comigo. Talvez barreiras já tenham sido construídas. Sim. Existem, eu já entendi, a primeira coisa policie-se para criticar menos ou, se possível for, não criticar. Não é por aí? Isso, vamos ouvir mais. Isso. Tá, mas meu filho não fala. Existem perguntas chaves ou uma forma estratégica para a gente tentar estabelecer um diálogo que não existe ou restabelecer um diálogo que houve no passado, mas em algum momento, por alguma crítica mais pesada, por alguma postura que não foi bacana, alguma fala mais dura, de repente trouxe um gelo na relação? Sim, tem uma pessoa que eu gosto muito do estudo dele. O nome dele é Márcio Micheli. Então ele lançou uma técnica chamada a técnica dos 15 minutos. Ok. Que 15 minutos antes, né, digamos assim, a criança deitou, tomou seu banho, tal, foi pra cama. 15 minutos antes, o pai ou a mãe... 15 minutos antes de dormir? Tá na caminha, deitado. Tá preparando para dormir. Preparando pra dormir. Vamos lá, pessoal, presta bem atenção. Vamos lá, hein? Ok, vamos lá. Criança, adolescente e adulto. Serve para todos. Você faz com teu marido? Faço. Teu filhote? Ok, Funciona vamos lá. tudinho. É que ele tá aqui, querido. Ele tá aqui de olho. Funciona muito bem. Então, quando eu comecei a adotar, além do que eu já sei, das técnicas, né, que lógico que a gente tem, eu comecei a adotar essa que é simples, né? Mas ela é muito efetiva. É você perguntar pro seu filho como que ele se sente amado, o que é que você faz 15 minutos antes de dormir. E ele vai começar a esboçar, olha, eu não gosto quando você faz isso, eu gosto quando você me atende de tal forma, quando você vai escutar respostas variadíssimas e coisas que você nem imagina. Então o filho fala, eu gosto quando você cozinha pra mim, mãe. O outro fala, eu gosto quando você para seu tempo e assiste comigo. Esse é o momento que eu me sinto amado. Eu pergunto isso uma vez, pergunto várias vezes. Como é que funciona isso? Se você quiser, você pode perguntar todos os dias. Eu posso perguntar, por exemplo, hoje. Pode. Por exemplo, assim, em cima da tua fala, né? Você se sentiu amado hoje? Sim, É tipo pode, isso? Pode. Você se sentiu amado pelo papai hoje? Isso. Pra você fazer todo dia, você pode até perguntar assim, hoje. Mas o importante é que você pergunte depois que ele tá relaxado, tomou seu banho e que vai pra cama. Por quê? Porque as últimas informações que ficam, que você conversou, é onde o seu cérebro vai processar. É onde a criança vai começar a pensar, inconscientemente, ela vai começar a pensar sobre essas perguntas. Então, ela vai começar a trazer a memória. Então, ela sempre vai te falar, pode sonhar, ela no outro dia a grande maioria dos relatos, né, é que a criança, ela acorda de outra forma. Porque você manteve um diálogo, você perguntou, ela foi escutada, e é sobre amor, que todo mundo quer se sentir amado. Olha que interessante. Ou seja, no final do dia ali, tô quase para dormir, a criança, no caso, ela recebe uma comunicação de amor porque você para, olha, dá atenção, ainda que seja rapidamente. E você tá ali no diálogo, querendo demonstrar que você ama. Exatamente. Então, tem muitos adolescentes, inclusive, com dificuldades, assim, com vício, né, de jogos, com início de vício, com drogas, que foi demonstrado em várias pesquisas, em vários testemunhos e relatos, que houve uma melhora com essa técnica, com essa pergunta, que parece ser boba, simples demais, mas não é. E para crianças muito pequenas, quando ela não consegue responder ou entender direito sobre essa pergunta, né, o que o papai ou a mamãe faz que você gosta, ou quando ela está com trauma, por exemplo, faz xixi na cama, ou situações desse tipo, você pode contar histórias, que é chamada história que cura, né? Você pode contar uma história que é como se fosse recontar uma história em cima do trauma que viveu. Não só, lembrando que não só para criança, serve também para adolescente, para adulto. Então, se você for observar, o auge de tudo é um diálogo, né, aberto, onde você pode fazer perguntas poderosas que vão
alcançar o seu objetivo, que você vai conseguir entrar em contato com seu filho, com seu marido, né? Então, por exemplo, o meu marido veio de situações de muitos traumas. Então, imagina meu primeiro contato com ele, aparentemente bacana, você vai desenvolvendo, claro, o relacionamento, você vai vendo o tanto de situações que são complicadas. Então, eu utilizei várias vezes e eu sempre consegui ter êxito, né, de entender qual o caminho dele, o que aconteceu, tanto com ele quanto com meus filhos. Eu tenho 2 crianças, 2 filhos adotivos, né? Muito então, bacana. eles já vieram com traumas. Principalmente da rejeição. Isso que eu ia falar agora, principalmente da rejeição. Então, a minha filha sempre, quando ela tá muito nervosa, ela fala, mas por que eu existo? Por que eu tô aqui? Aí lá vai eu, paro tudo, sento, vou conversar com ela sobre essa situação. Então, tem muitas crianças em casa, adolescentes que se sentem rejeitados e ainda não tem aquela habilidade, não sabe como que ele vai resolver isso. Então, até então, são os pais que precisam orientá-los e ajudá-los da melhor forma. Não é fácil, mas é possível. Hoje, com então... boa vontade, com amor e cuidado, é possível. E muita paciência, eu diria até um pouquinho de coragem. Porque hoje, então, você que está em casa, é o dia de pedir o feedback. Sim! É o feedback, né? Léo, sabia que muita gente tem medo? Tem muita Dá gente medo, com dá de medo. perguntar. Você se sente exposto, né? Você vai ser avaliado. E por que a rejeição dói tanto? Neurologicamente falando, ela ativa as mesmas sensações de dor física. Então, a rejeição dói porque é na mesma área no cérebro onde você sente a dor física, é o mesmo local onde você sente a rejeição. Por isso que muita gente, né, termina de um relacionamento, a pessoa dói, sente dor física, natural. Olha que interessante, olha que interessante. Muito bom, muito bom, muito bom. O tempo urge aqui na Mais FM. É verdade. Grazi, pessoal, para poder falar contigo, te conhecer, acompanhar o seu trabalho, quem quiser bater um papo contigo, como é que faz? @Grazi Cíntia Leal. E no Instagram. Lá no Instagram, não é isso? @Grazi Cíntia Leal. Com Y. Tem algum telefone que o pessoal pode entrar em contato com você também? Sim, lá na bio também tem, né, o meu número de WhatsApp, mas é 61 98 123 7680. Repete, por favor, Grazi, vamos lá? 61 98 123 7680. Maravilha, maravilha. Cebolinha, a gente pode rodar a vinheta, a gente vem de imediato aqui pro maridão que vai fechar o programa hoje. A gente tem 3 minutinhos aqui, vamos fechar com música. Obrigado, Grazi. Lembrando aí, pessoal, a Grazi toda quinta-feira aqui com a gente, lá no Instagram, @Grazi Cíntia Leal. Valeu. Muito obrigada. Cebola.